Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 17, a palavra de Deus, ela declara assim, acompanhem comigo a leitura. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia distava a cerca de 15 estádios de Jerusalém, ou 3 quilômetros. E muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ainda agora, porém, sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: teu irmão ressuscitará. Respondeu Marta: eu sei que ressuscitará na ressurreição, no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisto? Disse ela: sim, Senhor, creio. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: o Mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-na supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele: onde o pusestes? Responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede como o amava. Alguns, porém, disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Então disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Então Jesus lhe disse: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém. Curve sua cabeça, queridos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso que estamos vivendo. Dias, Paizinho querido, que o Senhor tem derramado da sua graça, do seu favor, sobre as nossas vidas, sobre a sua igreja. Pai, nós temos sido tão grandemente abençoados pelo Senhor. Senhor, o Senhor tem nos presenteado a cada semana que passamos com o Senhor, a cada dia que vivemos na Tua presença, o Senhor tem nos abençoado. A Tua palavra diz que o Senhor faz novas todas as coisas a cada manhã. Por isso nós nos alegramos, porque o Senhor é um Deus de novidades. Pai, nós sabemos que há algo reservado, algo preparado para as nossas vidas nesta noite, e nós queremos receber
das Tuas mãos aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a compartilharmos essa palavra com a Tua igreja. Senhor, capacita-nos tanto para ensinar quanto para aprendermos, que nós possamos, Paizinho querido, receber em nossos corações o ensino, Senhor, a revelação da Tua palavra nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa palavra, essa passagem, né, muito conhecida, a ressurreição de Lázaro, quando Jesus vai a Betânia, uma cidade que fica a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e pode-se perceber que era um lugar onde Jesus costumeiramente passava. Nas viagens que Jesus fazia, frequentemente ele ficava hospedado na casa de Marta, Maria e Lázaro. Eles eram muito amigos. E nessa ocasião, então, Jesus estava em uma outra região, e ele ficou sabendo que Lázaro havia morrido. Ele se demorou algum tempo ainda para vir à casa de Lázaro, de Marta e Maria, e no 4º dia que ele já estava morto, então Jesus chega à casa deles. E quando ele chega à casa, as 2 irmãs, Marta e Maria, elas vêm ao encontro de Jesus, e elas indagam ali acerca de Jesus, por que ele não veio antes, por que ele não chegou em tempo oportuno. E Jesus então ali tem uma conversa com elas. Ele vai no lugar onde Lázaro está sepultado, é uma gruta, e na porta dessa gruta foi posta uma pedra. E quando Jesus se aproxima, ele dá uma ordem aos que estão ali próximo, ele diz: removam a pedra. E Marta então se interpõe diante de Jesus e ela diz: Senhor, é hoje o 4º dia. Senhor, ele já iniciou o processo de decomposição, ele já está fedendo, Senhor. Jesus então ordena, tirem a pedra, e ele olha para dentro da sepultura, e ele dá uma ordem. Para dentro da sepultura ele diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro então sai, ele levanta do local onde estava, ele sai envolto em panos, todo embrulhado em panos, e Jesus então dá uma ordem para os que estão ali próximos dele. Ele diz o seguinte: desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o e deixai-o ir. Eu quero, queridos, conversar um pouquinho com vocês nesta noite a respeito desta palavra que Jesus dá aos seus seguidores, aqueles que estavam junto com Jesus, aos discípulos que vinham junto com ele. Quando ele dá essa instrução para eles, depois de Lázaro ter ressuscitado, ele diz: desatai-o e deixai-o ir. Eu quero usar como título dessa palavra nessa noite: frutificando em liberdade. Frutificando em liberdade. Quando nós olhamos aqui o contexto, imaginamos o que aconteceu ali, nós entendemos que, primeiro, algo muito importante, quando Jesus dá uma ordem para Lázaro, ele diz primeiro o nome de Lázaro: Lázaro, vem para fora. Porque era uma gruta onde eles colocavam outros mortos. Era um lugar, era um sepulcro onde eles depositavam as pessoas que haviam falecido. Se Jesus tivesse invertido a frase que ele declarou, provavelmente todos os mortos teriam saído lá de dentro. Se ele tivesse dito assim, por exemplo: saia para fora, Lázaro, seria tarde, todos já estariam de pé, vindo para fora. Mas ele foi muito específico, dizendo: Lázaro, vem para fora. Aí Lázaro então vem para fora. Agora tem um detalhe. O texto diz que Lázaro estava já 4 dias e ele estava todo envolto em panos, todo embrulhado, como era costume daquela época. Eles embalsamavam o corpo e embrulhavam eles com ataduras, com panos. Muito provavelmente, queridos, eu imagino que Lázaro, ele veio para fora, pulando, todo embrulhadinho, todo cheio de panos. Quando ele chegou lá fora, Jesus chama os seus discípulos e diz para ele: desatai-o e deixai ir. Quando nós lemos essa escritura, o primeiro pensamento que vem no nosso coração é que a tônica principal desse texto, dessa passagem, é a ressurreição de Lázaro. Mas nós vemos aqui Jesus questionando as irmãs de Lázaro.
Por exemplo, quando ela vem inquirir de Jesus o fato dele não ter vindo antes, ele diz assim para Marta: Marta, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Jesus tinha o completo, absoluto controle de toda a situação. Jesus não chegou atrasado, né? Ele não perdeu o momento de fazer o que ele tinha que fazer. Com 4 dias, cientificamente, o corpo começa a entrar num processo de decomposição depois de morto, né? Ele começa a se decompor. E Lázaro provavelmente já havia começado esse processo. Então, o milagre que Jesus operou ali foi algo verdadeiramente extraordinário. Porém, uma das coisas que nós precisamos perceber na palavra de Deus é que muitas vezes nós concentramos a nossa atenção naquilo que parece ser mais impressionante. E dentro desse texto eu quero destacar nessa noite algo que está relacionado com o que Jesus falou para os seus discípulos depois da ressurreição de Lázaro: desatai e deixai ir. Existe aqui, queridos, um segredo muito importante. Existe aqui algo que eu e você precisamos identificar nas Escrituras, perceber nas Escrituras, e saber que muitas vezes aquilo que aos nossos olhos parece ser o mais impressionante, né, o mais importante dentro da Bíblia, existem aspectos dentro da palavra de Deus que o Senhor quer que eu e você tenhamos entendimento em relação a isso e possamos valorizar. Muitas vezes nós lemos um texto como esse e na nossa mente nós fechamos o entendimento de que o propósito dessa passagem bíblica é apenas revelar o poder de Jesus, que Jesus tem poder, que Jesus tem autoridade para ressuscitar mortos. Mas olhando todo o contexto, nós podemos perceber que muito mais do que ressuscitar mortos, Jesus tem propósitos adicionais dentro dessa passagem. Por exemplo, eu posso perceber aqui a necessidade que Jesus tinha de nos ensinar a respeito de vivermos uma vida em liberdade. Porque ele não somente ressuscitou Lázaro, mas ele mandou que desatassem Lázaro das suas ataduras. Vamos pegar aqui um princípio espiritual, um valor espiritual dessa passagem. Lázaro apenas ressuscitado, né, sem que alguém tivesse que remover as ataduras dele, ele ia passar um tempo de dificuldade muito grande, até que ele conseguisse. Né? Imagina que momento maravilhoso foi esse. Imagina isso. Que momento maravilhoso foi esse quando Jesus dá a ordem para remover a pedra. Criou-se aquela expectativa no coração de todo mundo: o que ele vai fazer? Né? O que Jesus vai fazer? E ele então dá ordem para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Imagina, queridos, quando eles viram Lázaro saindo daquela caverna, e eles viram o poder que havia na palavra liberada pelo Senhor Jesus. Imagina como ficou a situação daquele povo. Existiam algumas pessoas que caminhavam com Jesus, que serviam a Jesus, e que estavam junto com ele ali porque eles criam no poder do Senhor Jesus. Muitos dos que estavam ali, quando Lázaro ressuscitou, imagina a emoção que veio no coração, quantos aleluia, quanto glória a Deus que se ouviu ali naquele momento, né? Aleluia, glória a Deus, e todo mundo foi lá abraçar o Lázaro, né? E abraçaram ele, por favor, me desamarrem, né? Me desamarrem, né? E Jesus então dá a ordem: desatai-o e deixai ir. Queridos, quem ressuscitou foi Jesus, mas quem desatou foram os seus discípulos. O que isso ensina para mim e para você? O que isso nos mostra? O que isso nos revela? Existem milagres, existem trabalhos que Deus realiza, que o Senhor realiza. Mas conjuntamente, existe uma parte que cabe a mim e a você realizarmos. Jesus, ele nunca vai realizar algo sozinho na sua obra.
Ele sempre proporciona as circunstâncias de modo que nós nos tornemos participantes da obra do Senhor Jesus. A mensagem, ou uma das mensagens que estão implícitas nessa palavra, é que Jesus está dizendo nessa noite para mim e para você: filho, eu só posso realizar a minha obra se você participar dela junto comigo. Você precisa abrir os seus olhos e perceber, identificar, para que o milagre do Senhor Jesus aconteça na vida das pessoas, nós precisamos participar junto nesse milagre. Queridos, Jesus nunca vai realizar algo sozinho na vida das pessoas. Talvez no nosso entendimento, ressuscitar uma pessoa seja o maior milagre que alguém possa realizar. Mas se nós considerarmos os detalhes de como que se desata uma pessoa para que ela possa prosseguir na sua caminhada, será que isso também não é um grande milagre? Será que isso também não tem uma grande importância? Jesus, ele faz a obra dele de uma forma que ele quase que nos obriga a nos tornarmos participantes daquilo que ele realiza. Ele nos ama tanto, querido, ele nos ama tanto, que ele nos faz participantes das suas obras, dos seus milagres, dos seus grandes feitos. Eu preciso entender isso dessa forma. Eu fui chamado para cooperar com os milagres de Jesus. Deixa eu dizer algo aqui para você. Sem que você participe, os milagres de Jesus jamais irão acontecer. Amém? Amém. Você foi chamado para participar dos milagres de Jesus. O problema é que nós olhamos para uma passagem dessa e nós imaginamos o seguinte: se Jesus ressuscitou Lázaro, puxa, que bom, ele fez tudo sozinho. Não fez. Duas coisas que ele pediu para os discípulos fazerem. Primeiro, que ele pediu para os discípulos fazerem antes de ressuscitar Lázaro: removam a pedra. Não foi Jesus quem removeu a pedra. Ele pediu para os discípulos: removam a pedra. Eu quero abordar rapidamente aqui 3 pontos. E nesses 3 pontos eu quero que você reflita um pouquinho sobre a importância da sua participação nos milagres de Jesus. Quando ele declara, no versículo 44, que ele diz: o morto saiu tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto no lençol. Disse Jesus: desatai-o e deixai ir. Primeiro ponto. Quais amarras ainda nos prendem? Quais amarras ainda nos prendem? Se nós entendermos que a obra de Jesus, assim como foi de uma forma evidente, de uma forma na vida de Lázaro, assim como Lázaro ressuscitou da morte, assim também eu e você, espiritualmente, nós somos ressuscitados, nós somos resgatados da morte, a morte espiritual. Jesus veio para nos trazer vida, Jesus nos deu vida. Nós andávamos do nosso modo, da nossa forma, andávamos meio que mortos por causa do pecado, mortos por causa da iniquidade, e Jesus veio na nossa vida e nos trouxe vida. Agora, assim como foi na vida de Lázaro, eu e você também precisamos que sejam desatadas algumas coisas na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Na minha vida, na sua vida, quais amarras ainda precisam serem retiradas? Quais são as amarras que ainda nos prendem? Pense consigo. Pense aí com você mesmo, Será que eu tenho na minha vida ainda algumas amarras que me prendem, que me impedem de prosseguir na minha caminhada? Eu não sei se você conhece alguém, ela dá uma subidinha na vida
depois escorrega e cai. Aí passa um tempo, ela dá mais uma subidinha na vida, escorrega e cai. Dá mais uma subidinha, escorrega e cai. Está sempre voltando ao ponto de partida. Essa pessoa não prospera. Essa pessoa não cresce. Essa pessoa, ela não conquista, ela não avança. Ela está sempre recaindo, sempre voltando ao mesmo lugar. Sempre retornando a um ponto de partida. Quais amarras ainda prendem essa pessoa? Quais são essas amarras? O texto ele diz assim: tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. Tendo as mãos, os pés e o rosto. As mãos falam de obras, de realizações. Os pés falam da caminhada, do nosso caminho, da nossa trajetória. E o rosto fala da nossa visão, a direção por onde caminhamos. Existem pessoas que elas têm as mãos atadas espiritualmente. Elas não conseguem realizar nada do que elas realizam prospera. Nada do que elas fazem produz um resultado positivo. Existem pessoas que empreendem uma jornada, uma caminhada, mas elas não conseguem prosperar nessa caminhada. E existem pessoas que têm dificuldade de discernir o caminho certo, o caminho pelo qual elas devem caminhar. Invariavelmente elas estão sempre, esbarrando em alguma coisa, tendo algum tipo de prejuízo. Quando isso ocorre, queridos, algumas amarras ainda nos prendem. Algumas amarras ainda nos prendem. Se nós temos essas dificuldades, nós precisamos nos perguntar para nós mesmos: quais amarras ainda precisam serem tiradas da minha vida? Que amarras são estas que ainda me impedem de caminhar? Existem algumas amarras, não físicas, mas amarras espirituais, que muitas vezes nos prendem. Nós podemos olhar para as nossas mãos, e dizemos assim: pastor, olha aqui, na minha mão não tem nada, eu estou com a mão livre. As minhas realizações não dão muito certo, mas eu não vejo nenhuma amarra nas minhas mãos. Pastor, a minha caminhada, ela não se ajusta. É uma caminhada meia trôpega, estou toda hora tropeçando em algo. Mas eu não vejo nada nos meus pés que me amarram, que me prendem. Pastor, os meus olhos, eu nem uso óculos, eu enxergo tão bem longe, mas não tenho nada de visão espiritual. Existem amarras dentro da nossa alma, queridos, que nos prendem. Existem amarras dentro do nosso coração que não nos deixam prosperar. E são estas as amarras que o Senhor Jesus está falando nessa noite para mim e para você: desatai-o e deixai ir. Enquanto esse processo de desatar não acontecer, a nossa caminhada está comprometida. Estamos comprometidos nessa caminhada. Por isso que uma das mensagens que o Senhor Jesus traz ao nosso coração dentro dessa passagem, se nós tirarmos um pouquinho o foco da ressurreição de Lázaro, nós vamos conseguir perceber outros valores dentro dessa passagem: desatai-o e deixai ir. Eu creio, queridos, que o Espírito Santo está nesse lugar nesta noite falando aos nossos corações, ministrando o nosso coração, falando ao nosso coração. Deus, Ele faz a sua obra de uma forma que é muito diferente da forma como nós imaginamos. Nós queremos que Jesus venha, e faça um milagre extraordinário, e faça o morto levantar da sua sepultura e sair caminhando, mas existe um outro milagre que Jesus opera a partir de um posicionamento meu e seu, que também pode gerar uma ressurreição em nossas vidas. Eu posso estar vivo fisicamente, porém morto espiritualmente.
E uma palavra declarada pela boca do Senhor Jesus precisa vir sobre a minha vida para produzir em mim, para gerar em mim a ressurreição do meu espírito. Muitos dos que estavam vendo Lázaro naquele dia, muitos, a Bíblia indica que um grupo de pessoas que estavam ali junto, que elas questionaram, né? O versículo 37 ele diz assim, o 36 ele diz assim: então disseram os judeus: vede, olha quanto Jesus o amava, porque viram Jesus chorando. Vejam quanto Jesus amava. Outros porém, alguns porém disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Eles estavam ali, queridos, esse grupo de pessoas, eles estavam ali participando da morte de Lázaro, mas muito provavelmente, espiritualmente, eles estavam mais mortos do que Lázaro. A nossa condição, a condição do nosso coração, é o que verdadeiramente determina a nossa vida. É interessante como a vida do nosso físico, ela depende completamente do nosso coração, né? O sistema cardíaco, o nosso coração, músculo cardíaco, sistema cardiovascular. Mas a nossa vida espiritual, ela depende de um segundo coração que está aqui dentro, que é um coração espiritual, é o nosso espírito. Deixa eu falar algo para você. Quando você recebe uma notícia extremamente ruim ou extremamente boa, nós não sentimos algo aqui dentro, nós não temos um sentimento aqui dentro, né? Quando é uma notícia, vamos falar só da notícia boa. Essa semana a gente recebeu uma notícia muito boa, né? A Pri e o Paulo vão ter bebê, tá? Glória a Deus. O Paulão mandou para mim primeiro a notícia. Ele falou: pastor, eu vou ser o próximo pai da Betel e não sei o que. Quem é essa Betel, né? Eu vou ser o próximo papai da Betel. Ah, glória a Deus, que bênção, né? E eu fiz uma brincadeirinha no grupo, eu coloquei lá umas pistas, né, para o pessoal. Eu fui colocando pista número 1, pista número 2. Eu só lembro da pista número 5, né? A mamãe está grávida, mas o papai está barrigudo. Eu falei uma coisa assim, né? Então, né? Existe um coração aqui dentro que se alegra, que se emociona, que sente fortemente as emoções. Porém, querido, o nosso coração físico, o coração físico natural, ele é um músculo. Ele não tem sentimentos, ele não tem sensações. Um músculo nós temos no coração, nós temos no braço, nós temos na perna, é um músculo. O sentimento que nós temos aqui dentro é um coração que Deus nos deu. Deus colocou dentro de cada um de nós um coração espiritual, que é onde nós sentimos, onde nós temos as nossas emoções, onde nós temos os nossos sentimentos. É um coração que Deus colocou aqui dentro, né? Todos nós temos aqui dentro 2 corações. Pode crer nisso, pode acreditar. E a forma como esse coração espiritual se encontra determina a nossa vida espiritual, determina a saúde da nossa vida espiritual. Queridos, a doença no coração espiritual traz prejuízos para o nosso físico. Nós adoecemos e às vezes nós vamos no médico, o médico faz um check-up completo, examina e ele assim: querido, você não tem absolutamente nada, seu corpo está perfeito, todas as suas funções estão perfeitas. Doutor, mas eu não estou me sentindo bem, doutor, eu estou passando mal, eu não consigo dormir, né? Eu tenho uma opressão, tenho uma angústia. Doutor, o que eu faço? Eu vou te receitar uma medicaçãozinha para... Sendo que o problema está no nosso coração espiritual. O que precisa acontecer com esse coração? Desatar e deixar ir. Precisa desatar o que está preso no coração. O que precisa ser desatado? Quais são as amarras que precisam ser tiradas do nosso coração? Quais são essas amarras?
Palavras que foram declaradas, palavras ofensivas, palavras agressivas, que foram declaradas por outras pessoas a nosso respeito. Essas palavras... É interessante, queridos, que nessa ocasião, quando alguém morria, eles embalsamavam, eles colocavam ali alguns perfumes, no corpo da pessoa, algumas especiarias. As mulheres que foram sepultar Jesus, elas levavam com elas esse bálsamo e algumas ataduras, para embalsamar o corpo de Jesus. Quando elas chegaram na sepultura, elas olharam, viram a pedra removida e observaram que o corpo dele não estava mais lá. Por quê? Porque ele ressurgiu dentre os mortos. Ressurgiu dentre os mortos. Lázaro, o corpo dele havia sido embalsamado, ele estava embrulhado em panos. Esses embrulhos, eles têm a ver com a morte, eles estão relacionados com a morte. Todas as vezes que por algum motivo o nosso coração espiritual se sente ofendido, ele vai morrendo devagarinho e alguns panos, alguns embrulhos vão sendo feitos no nosso coração. E vão se embrulhando, e vão se embrulhando, e vão morrendo gradativamente. Palavras que foram declaradas contra a nossa vida. Ofensas, agressões. Pessoas que nos ofenderam. São amarras que foram postas no nosso coração. O que eu preciso fazer? Eu preciso remover essas amarras. Preciso retirar essas amarras. Muitas vezes, queridos, nós somos ofendidos ou agredidos por pessoas que nós não conseguimos nem ouvir falar o nome delas. Já vi muito disso. Ai, pastor, por favor, nem fala o nome dessa pessoa, pastor. Eu passo mal quando alguém fala o nome dessa pessoa, eu passo mal. Por favor, não fala. E aí nós dizemos o seguinte: querido, você precisa perdoar essa pessoa. Mas de jeito nenhum, de modo nenhum que eu vou perdoar essa pessoa. Ela me fez um mal muito grande. Você precisa tirar as amarras do seu coração, para poder viver uma vida com liberdade. Essa obra não é Jesus quem faz. Essa obra são os discípulos. Jesus, tira a amargura do meu coração. Não. Ela só vai sair quando nós confessarmos e liberarmos o perdão. Enquanto não fizermos isso, vamos levando uma vida presos pelas amarras. Relacionamentos rompidos por conta de desentendimentos. Relacionamentos, não apenas relacionamentos conjugais, mas relacionamentos de amizade, amigos que tiveram suas amizades rompidas de uma forma prejudicial, por muitas vezes, por trapaças, por traição, ou no relacionamento por adultério. E aquilo trouxe uma amarra, o coração fica atado, fica preso, os sentimentos. Ódios guardados no nosso coração são amarras, sentimentos contra pessoas, relacionamentos paternais ou maternais conturbados, filhos que não se relacionam com seus pais, pais que não se relacionam com seus filhos. São amarras que prendem o nosso coração. O Espírito Santo está falando com alguém aqui nessa noite, queridos, com algumas pessoas aqui nessa noite, com o propósito de trazer cura, de trazer restauração para a nossa vida. Dívidas assumidas ou contraídas e não honradas. Dívidas que nós assumimos. Aquilo fica preso no nosso coração, aquilo prende o nosso coração por anos. Ficamos presos. Contratos firmados e não cumpridos. Sociedades que fazemos e não prosperam, ficam amarradas. Amarras nas relações físicas. Amarras que estão relacionadas
a relações físicas. Violações físicas são amarras. Às vezes, queridos, uma pessoa, ela foi abusada na sua juventude, na sua adolescência. São amarras, ficam presas. Quando Jesus está falando aqui, desatai e deixai ir, Ele está dando uma palavra, Ele está liberando uma palavra de poder para que a igreja perceba a importância de desatar para que a pessoa caminhe. Ela não conseguirá caminhar se ela não for liberta, livre dessas amarras, dessas ataduras. Relacionamentos conjugais abusivos, relacionamentos conjugais violentos, trazem amarras, transgressões dentro da família, nos parentes, né? Não estamos falando a respeito apenas para que você se lembre do seu passado, mas para que você saiba que o Senhor Jesus quer que essa situação seja reparada na sua vida. Estamos falando sobre isso, porque Jesus quer restaurar isso. E o mais precioso, queridos, é que Ele entregou essa incumbência para a igreja, é o trabalho da igreja, é o nosso trabalho. Pastor, eu tenho aqui, pastor, umas amarras, né? Estou me identificando com essa palavra, o Senhor está falando e algo está ministrando o meu coração. Você precisa ter um momento onde essa cura precisa acontecer, onde essa libertação precisa acontecer. Nós temos, deixa eu fazer uma propaganda aqui, nós temos a pastora Andréia, né? Ela tem um ministério, ela coordena um ministério muito precioso, queridos, muito precioso, extremamente precioso, o Ministério de Cura Interior. Ministério de Cura Interior, queridos, uma farmácia para o espírito, um hospital para a nossa alma. Cura interior, né? Se você é mulher, converse com a pastora Andréia, ela vai lhe auxiliar. Se você é homem, né, você pode conversar comigo, com o pastor Marcelo, com um dos pastores, nós vamos auxiliá-los. O coordenador do ministério é a pastora Andréia. Mas é um ministério, é um hospital para a nossa alma, é um hospital para o nosso espírito, queridos. Muitas vezes nós temos o nosso físico perfeito, né? Não temos enfermidade física nenhuma, mas não conseguimos prosperar, existe algo nos segurando, amarras no nosso espírito. O Espírito de Deus está falando com algumas pessoas nesta noite aqui neste lugar, está ministrando alguns corações, e é importante, queridos, que você permita que o seu coração seja visitado pelo Senhor, né? Que o Senhor Jesus, que através do seu Espírito nessa noite, possa tocar o seu coração, possa trazer até você essa liberdade. Você precisa saber que você tem direito a viver uma vida livre em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus.